Bom, vamos aí para essa questão 23, que diz o seguinte: o gráfico da parábola dada pela função f de x igual a menos 3/40 de x quadrado menos 16x menos 24 indica para uma determinada população de insetos a relação entre a população atual, que é o x, e a população total no ano seguinte, que seria f de x. Então, ele relaciona a população atual com a população no ano seguinte de uma forma bem inusitada, usando um gráfico de parábola. Então, entre o x da população atual de um ano, em milhões, e no ano anterior, ou ano seguinte, né, com o ano atual. Bom, por exemplo, se a população atual de insetos é de 1 milhão, x igual a 1, no ano seguinte será de 2,925 milhões, já que f de 1 é 2,925. Muito bem, então se num ano a população é 1, no ano seguinte a população é 2,9. Interessante. Dizemos que uma população de inseto está em tamanho sustentável quando a população total do ano seguinte é maior ou igual à população total atual, o que pode ser identificado graficamente com o auxílio da reta y igual a x. Então, quando ultrapassa esse limite, aí a população começa a entrar em estado de extinção, e até um certo momento em que ela entra em extinção de fato. Muito bem, então aqui está o y igual a x, ó. A parábola chega num ponto onde a população de um ano e no ano seguinte é a mesma, ó. É a reta y igual a x, o ponto de intersecção. Quando chega nesse ponto, ó, a população começa a entrar em estado de extinção. E quando chega aqui, ela está em extinção. O gráfico ele é bem colocado, né? Bom, mas qual é a pergunta? Determine a população total atual de insetos, então ele quer o x, no ano seguinte em que ela será igual a zero. Então ele quer que f de x seja igual a zero. E aí ele quer que a gente descubra o valor de x. Então, no ano seguinte a população é zero. Qual é, que é o f de x? Aqui, ó. No ano seguinte a população é zero. Qual é o x, que é a população atual, para que no ano seguinte ela chegue a zero? Então, para você descobrir, é só você igualar a função a zero, ó. O f de x vale zero e aí você descobre o x. Quer dizer, no ano seguinte a população é zero, f de x é zero. Qual é a população atual, que é o x? Igualando a zero, ó, você pode dizer que para que dê zero, basta que o parênteses seja igual a zero. Então, para essa multiplicação aqui, ó, ser igual a zero, basta que esse parênteses seja igual a zero, ó. E aí, para esse parênteses dar zero, é complicado porque por soma e produto não dá. Então, a gente vai ter que apelar para Bhaskara. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí você descobre que delta é 256 mais 96, que vai dar 352. Não tem raiz exata 352, mas dá para a gente decompor, ó. Divide por 2, vai dar 176. Divide por 2, dá 88. Divide por 2 de novo, 88. Divide por 2 de novo, dá 44. Divide por 2 dá 22. Agora você pode parar, porque ele
falou para adotar a raiz de 22 igual a 4,7. Então a gente pode escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 22, que é 552, ó. E a raiz de delta é a raiz disso. Então a raiz de delta vai ser 2 vezes 2 vezes 22. Ó, esse 2 ao quadrado sai da raiz, esse 2 ao quadrado também sai, e esse 22 permanece na raiz, ó. Então vai dar 4 raiz de 22, raiz de delta. Pronto. Substitua o valor aproximado que ele deu, e aí você tem que raiz de delta então é 4 vezes 4,7. Aqui embaixo no enunciado, ó, raiz de 22, aproximadamente 4,7. Multiplicando vai dar 18,8. Agora a fórmula de Bhaskara. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, né? Então, o valor do x, ó, a gente pode pensar no mais e no menos, mas o x tem que ser maior que zero, então a gente vai usar o positivo. O x é maior que zero, ó, só tem gráfico aqui maior que zero, mas tem a resposta negativa também aqui, ó. Só que essa não interessa pra gente, né? Então a gente vai usar a resposta positiva, ó, com mais. Quando soma, vai dar 34,8. Dividindo por 2 dá 17,4. Então tá aí. Essa é a resposta da primeira parte da pergunta. 17,4 milhões de insetos. Essa é a população atual, 17,4, para que no ano seguinte a população seja zero, ou seja, a população é extinta no ano seguinte. Então tá aí, a parte da questão 23. No próximo vídeo eu resolvo a próxima parte, que é a diferença entre a população do ano seguinte e a população atual seja, nessa ordem, a maior possível.